pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao MaunaCast, o podcast oficial da Mauna Ventures. Como você sabe, a gente tem uma sequência de tipos de podcast que a gente faz. A gente tem com os participantes do programa, a gente tem com os mentores e também com outros empreendedores que a gente tem muito respeito, muita admiração. E hoje esse é um deles aqui, o Thiago Galli. Eu vou rapidamente apresentar, estou com a minha colinha aqui, Galli, mas você me corrige se eu estiver errado em alguma coisa aqui. O Galli, ele é meu veterano, graduado lá pela FGV. Sim. Depois fez um Executive Program em Stanford e alguns outros lugares também, né, fora do Brasil. Começou trabalhando em consultoria, uma consultoria especializada em telecom. E depois pulou para trabalhar como gerente de produto e ficou na Nextel mais ou menos uns 10 anos até virar diretor também lá de produto. E ao mesmo tempo foi cofundador da Pipoca Online. Vai comentar um pouquinho grande pipoca. Desse empreendimento ao mesmo tempo. Acho que tem alguma coisa a ver com a mão, né? Empreendimento ao mesmo tempo do executivo. Depois foi para Porto Seguro. Você comentou que você foi CEO de uma BU, né? De uma unidade de negócios que era da Porto Seguro Conecta. E aí você falou, acho que vai explicar um pouco de como foi parecido com uma experiência de empreendedorismo lá dentro, né? Depois foi para a Amazon, ficou um ano como Category Leader dentro do time da Amazon. E aí se juntou ao C6 para ser founding team e ajudar a montar de pé hoje um dos principais neobanks, fintechs. Você já pode falar banco mesmo, né? Não é banco, mas a gente gosta de falar que é banco. É banco, né? Sempre foi banco do dia zero. É advisor, é mentor de startups. E hoje está como cofundador da Strive, que eu adoro a frase, é uma aceleradora não convencional, que não só além de dinheiro, também aporta muito hands-on, muita operação no dia a dia. Boa. Gali, obrigado por participar, seja bem-vindo ao MaunaCast. Obrigado, eu que agradeço demais estar aqui. Boa. Bora. Gali, acho que eu queria começar com essa primeira, talvez, experiência que você teve de fazer uma mudança para uma empresa grande, que era a Nextel. Para quem é mais novo, né, a Nextel era a empresa... menina dos olhos de todo mundo, assim, né? Foi legal. Os aparelhos legaisinhos, apertava, era cool, né? A Nextel. E aí, ao mesmo tempo, você decide empreender pela primeira vez, pelo que você falou, tinha 20 e poucos anos, né? Queria que você contasse um pouco como é que foi essa jornada de decidir empreender junto do corporativo, o que você aprendeu, o que foi fácil, o que foi difícil e qual foi o destino da pipoca aí. Boa, muito legal. Eu confesso que eu não tinha muita clareza do que eu queria fazer, nem de como eu queria fazer, e nem aonde eu queria fazer, e por isso eu decidi fazer administração. Que, você tem de tudo um pouco, você não sabe o que você quer. Aí você fala, cara, alguma coisa ali dentro encontrar. Eu recebi isso como um conselho de um cara que estava fazendo o GV, que é amigo da minha irmã. Sim. E aí eu me formei, assim, eu fui parar em consultoria muito por acaso. Eu participei de um business game, eu ganhei o business game, os caras me chamaram para uma entrevista. Legal. Aí um amigo meu me contou o hack da entrevista, aquela história de business case, e ele falou assim, vamos perguntar coisas do tipo quantos pneus tem, sei lá, bolinha de tênis Dallas, do avião. Por que a tampa do bueiro é redonda? Tipo de coisa, né? E aí para mim foi quantos postos de gasolina tem em Barcelona, e aí mandei bem e tal, porque, né, enfim. E aí fui trabalhar em consultoria, era uma consultoria muito diferente, que não era PowerPoint só, era a gente fez todo o processo de leilão da Oi e foi fazer a startup da Oi, a gente chegou a ter 49 pessoas lá. Que legal. Cara, eu acho que a consultoria tem um valor muito grande para quem está no começo de carreira, no sentido de, cara, te jogar no covil de leões, assim. Não é um negócio completamente desestruturado do ponto de vista de carreira. Mas, cara, então assim, a minha primeira relação foi assim, eu entrei numa sala, eu tinha, sei lá, acho que 3 semanas de consultoria, a gente ia fazer advisor para um banco de investimento, um banco brasileiro, que queria falar, puta, onde eu vou investir meu dinheiro? E aí, você faz isso, Gali, você vai olhar Tower Management. Hã? Até então eu não tinha nem celular. O celular eu ganhei quando eu entrei na empresa. Até eu não tinha celular. E o cara, eu não sei que porra é essa, né, cara? Aí ele falou, não tem problema. Mas o nome era bonito, né? Tower Manager parece deu aquele relatório do Leg Mason desse tamanho, de chaveiro aquele negócio, e falei, cara, eu vou ligar pro cara. E mandei um e-mail pro cara, porque naquela época, né? Mandei um e-mail pro gringo lá em Nova York. Falei, cara, eu tô cheio de dúvida aqui, você consegue falar no telefone? Eu fiquei 3 horas com o cara no telefone. E o cara me atendeu super bem e tal, e me ajudou demais. Então, consultoria tem muito disso. Então, ali você já meio que aprende você pedala para qualquer direção, porque ficar parado, cara, você tá ferrado, né? Sim. Eu trabalhava, o lado digamos assim, ruim, que você trabalhava muito, assim, no Rio de Janeiro, eu fui para o Rio de Janeiro na Oi, eu dormia todo dia de madrugada, minha lembrança era voltar no táxi 3 da manhã, 4 da manhã, ligando no hotel, pedindo pelo amor de Deus para mandar um hambúrguer pro quarto, né, porque estava morrendo de fome e tal. Então eu aguentei pouco isso, aí eu acabei indo para a Nextel,
Logo que entrei na Nextel, 2 semanas... Desculpa, a saída para a Nextel teve alguma coisa a ver com o fato que você está trabalhando em telecom? Acho que sim, mas é que o que aconteceu é que a Nextel, ela trouxe algumas pessoas dessa consultoria que eu estava, e aí o cara meio que puxou, né? Perfeito. Eu fui desses caras puxados. Deu 3 semanas, cara, aconteceu uma coisa que vocês vão lembrar que era o 9 de setembro. Sim. Cara, a gente tava cheio de gringo no escritório, caiu o primeiro avião na primeira torre, depois o segundo avião, cara, que lá puta, a empresa entrou em concordata. Os caras aqui. Os caras aqui. Eu cheguei lá, ganhei stock option, puta, eu tinha 22 anos, stock option e tal. E aí, cara, assinei tudo, deu 3 semanas, caiu a torre. Nossa. E falou o seguinte, a empresa, ao invés de abrir IPO, tá pedindo concordata, sabe aquela coisa tipo, puta. E aí o papel não vale nada. Veio um outro CEO, que é um cara que eu tenho uma admiração incrível, chamado José Felipe, que era o CEO na época da Nextel Argentina, um cara bem com background financeiro. E a minha primeira relação com ele foi... Eu cuidava de uma unidade de negócio pequena. E ele, depois de 2 meses que eu fui ter minha primeira interação com ele, a primeira pergunta foi, cara, por que a gente não desfaz tudo e manda você embora? Nossa. E, né, cara, putz, aí foi aquele Somebody Love, 21 para 22. Nossa. Caramba. E acabei fiquei 12 anos na Nextel. A minha característica era muito de... Eu acabei ficando acostumado a ser muito jovem para a posição que eu estava. E eu tinha uma coisa que eu não poupava, era a minha energia para fazer as coisas. Então, independente de competência ou inteligência, o esforço falava demais. Assim. Então, eu acabei evoluindo rápido, bem, saí de lá como diretor de produto e marketing. E acabei sendo seduzido por um projeto que era de tentar construir uma Nextel do zero, no final das contas, para a pessoa física, do lado, usando a marca da Porto Seguro. Cara, ali foi um MBA assim, na porradaria. Assim. Foi um projeto que eu me orgulho muito do aprendizado, tenho imensas cicatrizes. Mas antes tinha que falar da pipoca, né? Isso, mas só antes, em termos de tamanho, como você já entrou. Eu saio falando, se não me Não, parar a gente vai aqui. dando uma... Fica tranquilo. Em termos de tamanho, Nextel e Porto. Muito diferente. Ah, não, sim, muito diferente. Né? A Nextel era uma empresa, era uma operadora pequena versus as grandes, né? Mas era uma empresa grande. Uma marca muito forte. Chegou a ter 7 mil funcionários, chegou a valer 15 bi de dólares antes de derreter tudo e tal. Então, uma empresa em vários países, bem estabelecida, etc. Na minha cabeça, eu sentia a Nextel na época caminhando por uma direção que era de não mais se diferenciar por atendimento, pela qualidade do serviço, etc. E eu falava, cara, a Porto tem uma marca que possibilita fazer isso. E eu entrei muito com essa pegada. Meio naive e tal, talvez, porque puta, não é nada simples. Telco é um business de capex pesado. Exato. E a Porto não era acostumada com business de capex pesado. Chegamos a ter quase 800 mil linhas, algumas de cliente mesmo, outras de M2M, de IoT e tal. Fomos eleita a melhor operadora do país por 3 anos seguidos. Foi muito engraçado essa história, porque a gente estava no off-site fazendo um offset com um time de liderança e tal. E aí chegou o financeiro falando, tem uma fatura da Anatel aqui para pagar. Era tipo, sei lá, 15 mil reais, alguma coisa assim. Aí eu, porra, Bagini, que a gente não contratou nada da Anatel, por que a gente tem que pagar esse negócio? Liga lá na Anatel e fala, bicho, que é isso, meu? Sim. Aí ligou na Anatel, os caras assim, não, tem que pagar. Não, mas como é? Tem que pagar. Só que isso aqui é uma pesquisa de satisfação que a Anatel está fazendo e quem paga são os operadores. Esse aí é o seu share. Aí eu falei, cara, a Vivo deve estar pagando uma puta bala, claro, tá, não sei o que lá. Aí o cara falou assim, mas fica tranquilo que, puta, vocês vão ter uma ótima notícia. Desliga, tá? Não sei. Cara, deu 2 semanas, sai a notícia de que, a gente ganhou satisfação, mas em todos os critérios. Foi um negócio bizarro. Inclusive rede, que a gente não tinha. Sim. É a rede da TIM. Exato. E a TIM ganhou em rede. E a nossa nota é tipo 2 pontos a mais, de 0 a 10. Mas eu lembro, assim, eu acho que é um case curioso, né? Porque era uma empresa, que eu falei, a questão da marca. Todo mundo gostava da Nextel. Teve um momento que ela era a empresa para ter o celular, era cool, era mais jovem. E assim, talvez lá de dentro vocês já foram percebendo as mudanças e tudo mais, mas para quem estava de fora, pelo menos essas coisas demoram para perceber muito rápido. Mas para quem estava de fora foi rápido, foi assim, uma empresa que era a crista da onda, assim, todo mundo gostava. É que tinha uma questão de tecnologia também, mas assim, Exato. acho que a Nextel foi muito feliz no sentido de ter uma fundação muito importante de, cara, construir negócios sustentáveis da maneira certa. Então, assim, aquele CEO que eu falei para vocês, que veio fazer o turnaround, era um cara que tinha uma visão muito clara de modelo financeiro do negócio, e ele falava, cara, nós vamos ganhar esse jogo
não é no tamanho, é na qualidade. Sim, então, perfeito. uma das coisas que... E aí tem o meu chefe, que era o Mário Carotti de marketing, a gente criou uma campanha voltada para, cara, a gente vai usar uma ferramenta, uma arma que todas as operadoras têm, que ninguém usa, que é falar a verdade. Então, não sei se vocês se lembram, mas era assim, puta, vai lançar Sim. 3G, lançou 3G, só que, pô, era do lado direito da calçada de um dos bairros, Sim, né? Aquela coisa meio frustrante, né? Era um problema tanto de capacidade quanto de cobertura. Porra, Era os exatamente. dois, E a gente falou, cara, a gente vai usar, que é falar a verdade. E antigamente, a Nextel tinha uma cobertura super pequena, só que o vendedor vendia, adoro os vendedores, estou generalizando aqui, mas vendia quando onde não tinha. Não, Campos do Jordão, não, tem, é excelente. E não tinha, né? Não Sim. 5-year plan, assim, sabe? E aí a gente criou essa campanha de, pô, vamos falar a verdade. Dentro da empresa foi, cara, fala-se a verdade, nem que se perca negócio. A gente criou até um personagem que era o Seu Franco, que era Que legal. meio que um carinha, cabelinho branco e tal, não sei o que lá. E nas campanhas era tipo assim, ele era franco em tudo, mesmo quando jogava contra ele, sabe? Tinha Que legal. a gente era focado em PJ, aí na propaganda uma menina dava em cima dele, ele falava, puta, desculpa, mas eu só me relaciono com pessoa jurídica, sabe assim? Ele era Entendi. franco, ele não Só conseguia que mentir. com ar mais leve, legal. E aí isso ajudou muito no B2B, e aí veio depois... Saiu o José Felipe, era o CEO, entrou o Sérgio Chaia, trouxe uma cabeça muito mais de comunicação e marketing. Foi aí que realmente o negócio descolou e a gente conseguiu construir aquela história do bem-vindo ao clube. Ficou um negócio meio icônico, as pessoas gostavam de falar no Viva Voz para mostrar que tinha o Nextel. Era barulhinho, né? Putz, o Rio de Janeiro foi um negócio absurdo, assim e tal. Então foi muito legal participar disso e depois veio a tecnologia. O grande problema da Para quem não viveu essa época, hoje vocês têm raiva de quem manda áudio Exato. no meio da rua ou no meio do escritório. O da Nextel era só era isso. o walkie-talkie, né? Era um walkie-talkie portátil, exato. Não, só que você falava daqui para os Estados Unidos, por exemplo. Eu vejo as telecos ali nos anos 2000 muito paralelo com o que são as startups hoje, né? Era o lugar mais legal de você trabalhar. Exato. Verdade. Então, acho que você viveu aí esse crescimento, talvez uma das empresas mais legais, né? Da época. Hoje eu olho para trás e falo, cara, eu sou muito agradecido por onde eu passei, porque, de maneira geral, eu participei de empresas que gostam de cliente. Isso faz muito parte do meu DNA. E a segunda coisa é que, em geral, eu participei, por qualquer que seja a coincidência, de empresas que estavam no modo ataque. O que eu quero dizer? Cara, eu não estava numa Vivo, numa Claro, numa Oi, que é uma gigante. Eu estava numa pequena e eu tinha que bater para conseguir espaço. Na Porto Conecta eu era 0, tinha que bater. Sim. Na Amazon, a Amazon é gigante, mas no Brasil era 0, tem que bater. É verdade. C6, estamos atrasados, tem que bater. Então, de alguma maneira eu aprendi que eu sempre gostei de estar mais em posições de ataque do que de defesa. Isso acabou... eu acabei tendo consciência disso um pouco mais tarde e hoje eu vejo, cara, eu gosto de estar em ambientes desafiadores do ponto de vista de crescimento, entendeu? E não no ponto de vista de defesa, de manutenção. Então, telco hoje, as big telcos hoje, é um ambiente onde não me atrai tanto por isso, sabe? Nada contra, porque eu tenho muita gratidão, mas hoje é um ambiente que eu falo, cara, tá mais próximo do utility, com uma competitividade menos acentuada hoje do que era lá no passado. Eu acho que isso tem dois pontos que são legais quando você está nessa posição. Primeiro que tem uma chama de você falar, pô, a gente consegue, vamos lá, vamos ser o desafiante do mercado. Sim. E a outra é que normalmente empresa menor, ela está crescendo mais. Né? Se você tem essa vontade de fato estar batendo, tua empresa está crescendo. Empresa que cresce muito, ela tem muita oportunidade para as pessoas que trabalham. Né? Então, rapidamente as pessoas que estão ali na base começam a conquistar novas posições e assumir cargos de maior responsabilidade. Isso gera uma maior retenção também no time. Então, eu gosto também de estar nessa posição porque você consegue estar ali brigando de uma maneira legal no mercado. Um nível de criatividade e inovação que as outras não têm, porque elas estão preocupadas em defender muito o core, né? Cara, no Nextel e em todas as empresas que a gente participou. Então, por exemplo, no caso da Porto Conecta, não sei se vocês vão lembrar, mas na época tinha a questão de ligação on-net e off-net. Então, se você é cliente Vivo, você fala ilimitado para todos os clientes vivos. Exato. Então, tinha um efeito rede para Vivo muito forte, porque era maior. E a gente lançando uma operadora do zero não tem efeito rede com quem, bicho? É verdade. On-net limitado. Com quem? Não falo, não conheço ninguém. Nem meu pai tem essa nhaca. Cara, muito engraçado isso que você falou, porque o mercado de telco no Brasil, ele sempre veio de um lugar muito conservador, né? Eu lembro que cobrava... O WhatsApp cobrar por SMS, por exemplo, um negócio que fora do Brasil, nos Estados Unidos, não cobravam. Hoje em dia, eles têm dificuldade de penetrar o WhatsApp, porque o pessoal já usa o text messages, né? Há muito tempo. Defendendo um pouco aqui a minha
a minha turma do passado. Eu trabalhei em telecom também. Então, cara, assim, as pessoas... Puta, telecom tá sempre no topo de reclamação, né, cara? As pessoas têm pouca consciência do quão difícil é fazer o serviço muito funcionar volume, direito. né, cara? Especialmente celular móvel. É volume... cara, é antena, aí tem legislação do governo, alinhamento da antena, aí sobe um prédio espelhado, ferrou, espelhado é mais... Cara, então, assim, você viu o problema, eu sempre fui muito empático com os operadores em relação aos problemas, porque eu sei que é complexo. Não que a gente não tenha que exigir um bom serviço, mas eu sei que Só pra vocês entenderem, eu vou falar... Eu trabalhei com a infraestrutura, então a gente fazia parte das torres e tudo mais. Cara, a rede de uma telco é um ambiente vivo. Então tem todo um alinhamento de equipamentos. Nossa, toda hora. Que, por exemplo, entra qualquer variável nova, foi o que você falou. Cara, às vezes tem que repensar o alinhamento inteiro do negócio. Dá um exemplo. Não é tão simples. E é um negócio que, para você funcionar bem, o seu concorrente precisa fazer você funcionar bem. O que eu quero dizer com isso? Quando, por exemplo, no caso da Porto Connect, é um número novo. O número novo, para ele funcionar e eu conseguir fazer ligação para você na Claro, a Claro precisa configurar o número da Porto Connect na rede dela. E, a gente era uma titica. E tem até um caso interessante que, assim, a gente queria se diferenciar muito por atendimento e, né, pela qualidade e tal. Então, cara, eu era obcecado, né, muito customer obsessed, como a gente fala lá na Amazon, né? E aí teve uma situação que a gente estava no começo e tinha um cara querendo fazer uma ligação para uma pizzaria que ele pedia. Na época a gente... Né, cadê minha câmera? Na época a gente ligava para a pizzaria para entregar, não tinha iFood e tal. Isso, igual os Incas. E aí o cara ligava e quando não está configurado o número na rede, qual é a resposta da rede? É assim, esse número não existe. Aí o cara, porra, como não existe? Só que ele acha que essa é uma resposta da rede da operadora fixa da pizzaria. E ele tinha um Porto Connect, ele ligou lá e falou, tô tentando ligar na pizzaria e, não funciona essa M e tal, não sei o que lá. Atendente, mandou super bem, falou assim, qual o número que você está ligando? Esse aqui. Que pizza o senhor quer? Aí o cara, eu ouvi essa ligação. Aí o cara, não, como assim? Não, eu vou tentar resolver o seu problema, mas eu vou primeiro pedir sua pizza. Aí o cara parou, ela discou. Olha, eu estou ligando em nome do fulano de tal, do endereço tal, ele quer pedir uma pizza tal. O senhor quer Coca-Cola? Ou refrigerante? Uma Coca-Cola, endereço tal, ele vai pagar com cartão. Na época a gente também pagava, né? O cara trazia a maquininha e pagava. Aí, pronto, eu já pedi sua pizza, ele falou que vai demorar tanto tempo. O seu problema aqui é um problema que a gente precisa corrigir do lado da Claro, a gente vai abrir um chamado, da operadora, vai abrir um chamado, etc. E eu fiquei sabendo disso porque o cara me escreveu um e-mail, ele descobriu meu e-mail por alguma razão e escreveu um e-mail. Cara, aí no dia seguinte eu fui lá, eu com a minha gerente de atendimento, levamos flor e elogiando, tipo, surpreso. Aí a gente foi, levou um buquê de flores e uma caixa de bombom para a pessoa, e aí a gente parou todos os atendentes da central e falou assim, cara, até me arrepia, é um negócio tão notório que eu falei, porra, é isso que eu quero que vocês façam com todo mundo. É esse nível de cuidado que ninguém consegue ter, que a gente consegue ter. Porque as empresas não entendem que o problema do cliente, ele é o teu problema. Não interessa exato. Não interessa se você é capaz de resolver ele no teu ponto de atendimento com o cliente. Você precisa conseguir resolver o problema do cliente. E o problema do cliente ali não era o fato dele não conseguir fazer a ligação. Ele queria pedir uma pizza. Exato. E é isso que as empresas esquecem. Que telefonia ou qualquer outro produto, você atinge um objetivo específico daquele cliente. Qual que é o objetivo que ele não está conseguindo resolver por causa do teu serviço que não está sendo eventualmente bem feito, o teu produto não está funcionando, né? Exato. Essa visão de, tipo, a primeira coisa é qual que é o teu objetivo final ao tentar fazer essa ligação. 100%, né? Acho que é total. E tem uma outra coisa que eu acho que eu vejo pouco nas empresas, é uma visão muito clara dessa interoperabilidade ou dessa interconexão das decisões e dos processos que impactam o cliente na ponta, né? Então, um exemplo que eu gosto de dar, quando a gente estava discutindo metas e bônus da galera, eu queria botar churn como uma meta geral da empresa inteira. E, se for bom o churn, todo mundo ganha bônus. Se não for, todo mundo toma bônus. Aí o cara de TI falou, porra, mas quem faz churn é responsabilidade de atendimento, sabe? Aquela visão bem assim. Aí o caceta, falando o seguinte, vamos se encontrar amanhã, vamos lá ouvir chamado na central. Dá vontade de parar tudo, né? Cara, e a gente foi, eu dei muita sorte, porque a primeira ligação era o seguinte, na época, também, até para não entender, o cara pedia o chip pra gente, a gente entregava na casa dele e ele vem bloqueado, assim como um cartão de crédito. Então o cara tinha que ligar. E era uma ligação que eu lembro até hoje, durava 12 minutos, era um custo desgracento, mas era a única maneira que a gente tinha. O cara ligou e falou, quero ativar minha linha. Por favor, seu CPF, nome, aquela história. Pã, não ativou. Pã, não ativou. Pã, senhor, eu tô com um probleminha no sistema, o senhor pode ligar mais tarde e tal, não sei o que lá. O cara falou assim, faz o seguinte, não ativa não, cara.
vocês como seguradora, Porto Seguro, são excelentes, como operadora são uma merda. Pum. Eu olhei pro cara e falei... O cara era de TI, né? Eu falei, tá aí o seu churn. Porra, o vendedor vendeu, o cara de logística entregou a porra do chip, o cara pegou o chip, ligou na central, a central atendeu, fez tudo direitinho, quando foi apertar o botão de sincronizar billing com rede, não sincronizou. Nossa. Tá aí o seu churn, né? Ele, puta, engoliu a seco e tal. Por quê? Porque as pessoas não têm essa visão holística. Às vezes a pessoa está tão concentrada, eu tenho que mandar a porra do relatório, mas onde esse relatório se encaixa no processo como um todo, né? Então, essas coisas eu comecei a ficar bem... eu era muito intenso em explicar o modelo de negócio das coisas, sabe? Eu falo assim, cara, o analista precisa entender como é que a gente ganha dinheiro. Porque senão ele não vai entender as decisões que eu tomo, entendeu? Porque senão ele vai falar, tá vendo? O Gali favorece o Edu versus o Maroja, porque... porque se o cara entender o modelo financeiro ou as prioridades do negócio, ele vai entender que, nesse caso, nesse momento, precisa vir para cá. Cara, mas isso que você falou, eu vejo muita gente sênior de empresas que não entende de onde vem o dinheiro da empresa. Ele não entende, e você não precisa ser um especialista financeiro, manjar. Cara, você entende qual a área da empresa que mais dá dinheiro, onde tem mais margem, onde os custos são maiores, o que a empresa precisa ou não precisa para entregar o produto, o que é necessário como operação. Eu falo, qual o seu papel dentro do todo. Dentro do todo. E as pessoas sêniores não se preocupam com isso, né? E aí, vamos falar um pouco de empreendedorismo agora. Quando você vai para o empreendedorismo, se você não entende isso, você não tem uma empresa. Um abraço. O caso da pipoca, cara, o mérito quase que total da ideia é do Duda, meu sócio. Ele que falou, cara, tem um negócio chamado Netflix lá fora, tal. Como é que é? Um negócio manda uns 3 DVD. Pô, ainda era na época dos DVDs. E ele estava lá na Flores Online. Então, a gente construiu a Pipoca Online com essa cabeça de... Na época era, né, que você alugava DVD, ia lá, você ia lá na 100% Vídeo, na Blockbuster, chegava lá, não tinha o lançamento que você queria, ou se tinha, você tinha que assistir hoje para devolver amanhã, você não pagava a multa e tal. Era uma coisa do tipo 30, 40% você descobria quando você chegava lá que não tinha. Exato. E 30, 40% da receita desses caras era multa. É tipo o cartão de crédito, que tem muito disso. Né? E o conceito da Netflix, da Pipoca Online, era... A gente criou um algoritmo que o cara colocava os filmes que ele quer assistir numa lista e a gente podia mandar qual que a gente quisesse daquela lista, tá, gente? Você mandava de 3 em 3 e você ficava na sua casa quanto tempo você quisesse e devolvia. Então, o nosso objetivo era, cara, se eu não fizer nada, o cara vai querer alugar lançamento. Só que o lançamento era caro pra cacete. Sim, era os mais difíceis. Né? E eu tô cobrando uma mensalidade. Então, a gente criou... Ficava com o nosso cara de tecnologia lá, o IG, criando, nem chamava algoritmo, né, coisas, regras... para tentar, entre aspas, chamar a atenção de outros filmes que o cara talvez nunca tenha assistido, entendi. Sabe? Ele pediu um filme antigo, um filme que não está em lançamento, porque era mais barato da gente ter em estoque. Aí a gente decidiu vamos ter local, eu queria ter local. Não, vamos alugar uma casa, tal, né? Uma cabeça bem de executivo. Só que na cabeça, você tem um local, é um puta de um custo fixo versus uma receita que não existe ainda. Aí o Duda, não, cara, vamos pensar outro dia. Ele tinha muita relação com o pessoal da DirectLog e a gente conseguiu, numa parceria com eles, falar, cara, todo o nosso estoque fica na DirectLog. E aí eles que fazem a entrega, então fica lá, a gente não tinha custo fixo, então a gente operava de casa, a gente se reunia num barzinho chamada Maria Lima, ali na Vila Leopoldina. E uma das coisas que eu fazia era eu que comprava a porra dos DVDs. Então era assim, eu morava na Vila São Francisco, sabe onde é? Não. Putz, cara, na Politécnica ali. Você Politécnica? Sim. E aí eu marcava com os caras num Extra hipermercado. Então o cara da Warner, o vendedor lá, falou, quero 10 desse aqui. Diretamente com a Paramount, não sei o que lá. Eu falei, quero 10 unidades desse aqui, me entrega ali no Extra. Eu ia lá, pegava, a gente tinha adesivo, botava o DVD no dedo, aí sabe aquele adesivo que fica em volta do DVD meu? Botava no miolo, codificava. Então, cara, era assim, era enquanto você era executivo isso. Era de noite e Você ainda estava na Porto nessa época? Não, eu estava na Nextel ainda. Tá na Nextel. Deixa eu fazer uma pergunta que eu achei uma coisa curiosa que você falou. Você falou, eu queria ter um local físico, cabeça de executivo. Você pode entrar em mais detalhe? O que era? Era parte assim, tem um negócio físico, é de verdade? Ou não era tanto isso? Não, de novo, acho que vem um pouco dessa cabeça quando você está no mundo executivo de que, o prédio da empresa, ele existe. Sim. Aí é uma empresa, de fato, né? Cara, existe. Tem um CEP, lá. né? Então eu falei, cara, você tem que ter uma empresa. Como é que você vai receber correspondência? Onde você vai guardar os DVDs, tal, não sei o que lá. E eu acho que
a cabeça do empreendedor acaba sendo uma cabeça mais de austeridade e, por isso, mais criativa de tentar achar que de alternativas. fato é necessário, né? É. O que é? Então, eu acho que veio um pouco disso, né? E acabou que a minha lição é que, porra, graças a Deus que a gente não tinha um custo. Aquele custo fixo. Por quê? Porque, puta, eu ia ter que estar toda vez lá na empresa, ia ter que ter segurança, porque tem DVD lá. Aí depois a gente vendeu um negócio que a gente ia fazer com aquele mico que a gente podia estar alugando, etc. Né? Então, acho que tem bons paralelos e aprendizados nesse sentido. Né? Então, eu acho que para você entender o que significa, de fato, empreender, é só arregaçando a manga e fazendo, bicho. Porque é um perrengue atrás do outro ponto de vista de... Coisas que, às vezes, quando você sobe na carreira executiva, você deixa de estar acostumado, cara. Que é... Você tem que ligar pro vendedor, você tem que ir lá pegar, né? Você tem que colar o adesivo, né? Cara, só que se você não resolver, ninguém vai resolver. Tava eu e ele lá, ele tocando Flores Online, eu na Nextel, em paralelo a gente falou, cara, você cuida disso, eu cuido daquilo eu não lembro com que frequência a gente se reunia, sabe? 3 vezes por semana, eu não lembro. E vai contando, a gente chegou a ter um estagiário remoto, coitado dele, né, meu? Puta coisa maluca, 2 caras tocando outros negócios e tal. Mas foi muito divertido. Teve algo que você achou que seria muito mais... Não sei, faz um tempo já, né? Mas tem algo que você lembrou que você falava, nossa, isso aqui vai ser muito fácil fazer, e na hora que você começou era um negócio totalmente difícil. Eu vou te falar que eu acho que no caso da Pipoca Online... Não, sabe por quê? Porque para mim, eu vivia as agruras do mundo corporativo pesado no dia a dia e para mim o Pipoca era uma puta diversão, entendeu? Entendi. Pra mim. Então, eu gostava, cara, até hoje eu tenho DVDs, cara, que eu guardei de relíquia, digamos assim. Não tá lá, não faço nada com aquilo, né? Mas tá lá, assim. Não, viram seus troféus ali, seus tombstones. Indiana Jones, essas coisas, tudo DVD. Então, assim... acho que não, mas de todos os outros, acho que tem bastante sarna para. E aí vocês decidiram, a vida foi acontecendo, chegou uma hora que vocês. Cara, aí o Duda teve filho, eu tive filho, eu fui promovido na Nextel, ele começou o negócio a se envolver com potencial M&A, etc. E aí tava vindo a questão de streaming, a gente falou, cara, a gente não tem a menor condição de tocar esse negócio. A gente acabou vendendo para a Netmovies, que era concorrente. Hoje as pessoas chamam de exit, mas na verdade eu recuperei o dinheiro que a gente botou lá, meio isso, e me foi um puta de um aprendizado. Desculpa, Gali, o que te despertou para você estar na vida de executivo e você querer fazer alguma coisa? Boa pergunta. As pessoas, quando respondem isso, parece que o cara tem todo um plano na cabeça, né? O cara já desenhou tudo assim. Eu sou o oposto disso, assim. Eu até acho que faltou um pouco disso para mim, assim. Eu acho que assim, eu me descobri um cara muito inquieto para o mundo corporativo, e isso se traduzia muito em inovação muitas vezes, mas traduzia em problemas também, do tipo, eu sou um cara zero política, não gostava de gastar tempo com politicagem e tal, fazia pouco isso. Então, hoje, se eu for fazer um rewind ali, eu acho que eu provavelmente devia estar meio bored, assim, meio entediado com o que eu estava fazendo na Nextel. Eu fui procurar alguma coisa, aí o Duda veio e, sabe... Buscar uma sarna pra se coçar, né? Acho que foi meio isso, assim. Não tinha essa intenção de, cara, isso aqui vai ser o negócio do futuro, eu vou largar... Eu não tinha isso. E é isso que eu mais encorajo quando executivos me procuram para falar sobre isso, é de que, porra, esse exemplo da Pipoca é super divertido, mas ele não é um exemplo bom do ponto de vista de quem está querendo fazer a transição, que eu acho que é muito do que a gente tem que falar aqui, né? Porque tinha pouco planejamento, tinha pouca intencionalidade de cara, são dois botes e você vai botar um pezinho em um e com o tempo você vai botando cada vez mais e tirando o outro, né? Ou de você também pula de uma vez, tal. Não teve mas isso. Eu imagino que te entrega ter se mexido para fazer isso, mesmo que não tinha uma intencionalidade lá de pular fora da Nextel. Eu acho que te ensina coisas que podem ter sido muito úteis depois para você, até mesmo no mercado corporativo. Coisas que você deve ter aprendido na prática que ver a vida como ela é difícil de você resolver problema, e uma certa humildade que existe nesse processo, e que provavelmente, talvez voltando para trás agora, te posicionou para empreender de novo depois, talvez já tendo uma ideia do que era a experiência, coisas que você aprendeu, que funcionam, que não funcionam. Então, eu falo, por mais que talvez não tenha essa intencionalidade, pode ter plantado algumas coisas ali que... acho que sim. E se colocar em movimento, né? Eu acho que se colocar em movimento te ajuda a se aproximar do seu objetivo de empreender. No teu caso, era uma inquietude que não estava muito bem claro para você o que era.
E ao você se colocar em movimento, isso te possibilita ver se aquilo ali é para você de fato ou não. Eu acho que até as tuas próximas experiências, Sim. elas foram... elas são uma comprovação de que era para você. Mas você sabe que eu acho que assim, a gente sempre fala muito de empreender, a primeira coisa que vem quando a pessoa fala empreender é a história de startups, tal, que eu acho que tem muito glamour nesse negócio, tem muita espuma também, não sei o que lá, etc. Mas uma romantização. É uma romantização talvez até exagerada e uma demonização exagerada do mundo executivo também. Sim. Porque eu acho que existe propósito dentro do mundo executivo também, eu acho que não é a maioria, mas existe. E eu acho que existe também o meio do caminho onde você vê executivos que de fato colocam a pele em risco para propiciar ganhos financeiros maiores, mesmo dentro de uma grande empresa. Em participação, stock options, etc. Né? E esse, para mim, cara, foi um baita de um insight que acho que o cara que me deu esse insight ele nem sabe. Mas quando eu estava tocando a Porto Seguro Connect, eu fui almoçar com o meu antigo chefe da consultoria. Uhum. E aí, cara, a gente foi almoçar, eu trabalhava pra cacete nessa época e eu cheguei meia hora atrasado pro almoço. E, cara, chega esbaforido, né? Sabe aquela coisa? Deixa o carro, sai correndo, puta, desculpa. Vergonha, exato. Aí o cara, porra, é todo dia assim? Eu falei, cara, todo dia assim, meu, é loucura. Caceta, meu, mas tá indo bem? Não, tá indo bem, assim. Mas pra você, tá indo bem? Eu falei, como assim? Ele falou, não, você tem participação nesse negócio, né? Porque, porra, você tá dando tudo da sua vida nesse negócio. Aquela puta cara de joelho assim, falando, cara, tem um salário bom, tem um bônus bom. Não tenho participação nesse negócio, cara. E aquilo lá, ele falou, porra, então esse é um problema que a gente tem que resolver, né, bicho? E, cara, isso já faz mais de 10 anos, e isso ficou na minha cabeça de que, porra, eu preciso me preparar para no próximo negócio eu poder participar da relação risco-retorno, né? Sim. A Amazon não teve isso, teve um pouquinho de stock option, e o C6 foi totalmente isso, onde eu tive, né, o modelo do C6 é um modelo para executivo é tenebroso, porque você tem um downgrade financeiro monstro, mas o upside também... Só que tudo voltado para o sucesso lá na frente, né? Como foi essa transição para o C6? Como é que era a conjuntura? Como vocês se juntaram? Então, assim, por mais louco que possa parecer, eu me juntei ao C6 porque o C6 queria abrir um banco e uma MVNO. E aí os caras falaram, quem é o maluco que já fez isso? Aí, MVNO, o que eu fiz na Porto. O que significa? Só para o pessoal. Mobile Virtual Network Operator. Então, a Vivo, claro, é uma MNO. Tem só um V no meio de Virtual, que é, cara, como se fosse uma subadquirente, que compra no atacado, revende no varejo e não tem rede. Você tem o front da operação, mas você não tem o back-end da operação. E aí eu falei, cara, nem a pau, esse pecado eu já cometi, não vou cometer de novo, tal. Mas acabei indo conversar com eles, eu adorei, eles adoraram e aí eu entrei como sócio no negócio. E, cara, é difícil porque o C6 não tem uma característica de uma startup que nem a gente está acostumado hoje. Ele nasceu já grande porque a ambição é enorme. Perfeito. Então a ambição desde o começo já era competir com o Itaú, já era, cara, ser um puta de um banco. Então você não consegue fazer isso no Brasil. Você pode ser uma fintech, mas para ser um banco, você não consegue começar pequeno, né? E o banco começou já relativamente grande. A gente, em alguma coisa como 2 anos e meio, já tinha mais de 3 mil funcionários. É uma loucura, cara. De todo dia tem nego novo e tal. Mas, meu, hoje eu olho para trás e falo, cara, é um puta privilégio você poder participar de um negócio desse. Porque, puta, é uma empresa icônica, uma empresa que deu 2,5 bi de lucro ano passado. É o banco que mais rápido chegou a 10 milhões de clientes no mundo, tem uns puta sócios gigantes, trouxe o JP Morgan, enfim. Então é uma história bacana. Tudo que a gente construiu na relação com o Telco ajudou bastante o crescimento do banco, no começo, etc. Então, foi super, para mim foi super bacana. Posso fazer uma pergunta comparativa? E acho que você não vai me entender errado pela amizade que a gente tem. Quanto que você compara o empreender no C6, porque é empreender no final do dia, né, com o empreender na Strive? Não, são duas coisas completamente diferentes, né? Totalmente diferentes. Assim, totalmente diferentes.
O C6, a gente rapidamente conseguiu ter uma estrutura lá, onde você tinha pessoas, etc. Que não é o caso da Strive, nem de uma startup normal, né, convencional. Daqui é um caso diferente também, é um caso icônico, não tem tantas daqui assim. Pularam várias etapas ali, e ela traz vários problemas também, esse crescimento maluco, você cria rápido. Dívidas. Nossa senhora, a parte cultural da empresa vai pro cacete, porque dívidas você operacionais, dívidas culturais. É difícil você garantir que está tudo... onde deveria estar, né, durante esse crescimento. Você pula algumas etapas, tal, né? Então, assim, acho que são mundos completamente diferentes, mas hoje eu olho e, assim, a velocidade com que o banco cresceu, o banco chegou onde ele está e o lucro que ele está dando, dificilmente teria sido feito por um startupeiro. Dificilmente. Cara, todo mundo tinha cabelo branco lá, era tudo gente com um pouco mais de experiência, muita gente vindo de banco. E a cabeça do dono, que era o Kalim, uma cabeça de um nível de ousadia e criatividade, de ambição, tudo no bom sentido, incrível, cara, incrível. E era um cara, não tinha sala, ele sentava na mesa junto com todo mundo. E um dos grandes aprendizados, eu tenho vários aprendizados, mas duas coisas muito legais dessa história a velocidade de tomada de decisão é absurda. Então, quando eu entrei e fui fazer uma apresentação sobre o mercado de telco que ele não conhecia, a reunião durou 10 minutos. Eu preparei slide pra cacete. Demorou 10 minutos porque ele já entendeu e falou, você consegue reunião com os 3 CEOs das operadoras semana que vem? O cara um monte de decisão pesada, rápido. Isso tem um valor do cacete para quem está começando o negócio. Esse talvez, do ponto de vista de transição de um executivo para empreendedor, esse é um mindset shift importantíssimo, cara. Sim. Que aqui não tem a ver com tomar todas as decisões certas como tem a ver no mundo executivo, até porque você tem a politicagem, tem os compromissos, a relação com os sócios, né? Aqui você tem muito de, cara, com que velocidade você consegue tomar as decisões, e você aprender elas e tomar novamente uma decisão na direção mais ajustada, né, digamos assim. E é o melhor dos dois mundos, né? Porque você tem muita empresa pequena que demora para tomar decisão, porque eventualmente foi o que você falou, algum executivo sai do mercado corporativo, vai abrir empresa, e ele acredita que a certeza que ele tem que ter na decisão e o tempo de decisão é o mesmo que ele tinha no mercado. Completamente diferente. O cenário ideal é você ter esse crescimento rápido e não errar nisso, você conseguir fazer a decisão, o ciclo, pelo menos, eu falo duas coisas. Você precisa que o ciclo de informação seja mais rápido, para você conseguir tomar o seu ciclo de decisão um pouco mais rápido. Então, onde você conseguir investir na tua empresa para reduzir a velocidade em que a informação navega entre as pessoas, isso vai te possibilitar, não garantir, que você tome decisões também muito mais rápidas. Porque também não adianta nada você tomar decisão sem informação. Sim. É uma decisão que, por definição, ela tem mais chance de estar errada. Né? Agora, o que eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo, que a gente começa a ver empresas que eram startups lá no passado, talvez a primeira geração de grandes startups do país, que hoje são empresas grandes. Talvez um exemplo icônico é o iFood, onde, cara, era um bando de moleque que eu conheço vários deles e criaram um negócio do zero, que depois compraram o iFood, fizeram aquele negócio multiplicar por N vezes, e hoje são uma mega empresa gigantesca, mas continuam não esquecendo de tentar cultivar uma cabeça empreendedora, né? Então, e de inovação, e eles têm aquele conceito dos jet skis e do transatlântico, tal, da empresa ambidestra. Só que isso ainda é novo para a gente, né? A gente ainda tem talvez uma maioria das empresas no país muito do passado do mundo corporativo. Quem sabe daqui 15, 20 anos a gente vai ter uma quantidade de gente, de empresas grandes que nasceram desse mundo mais startupeiro dessa iteração. E aí a gente vai ter talvez uma cultura um pouco mais, digamos assim, equilibrada. Não sei se faz sentido, mas eu acho que é a cultura do erro, né? A gente, empresas tradicionais, você não tem muito essa cultura de que você pode errar, né? Você está lá numa grande empresa de bens de consumo, se você errar qualquer coisinha, vai acabar a marca. Eu acho que a galera tem muito essa cabeça. E eu acho que, pelo menos nas empresas que eu trabalhei e fundei, você errou, beleza. Cara, esquece pra lá e vamos pra próxima decisão. E você vai evoluindo. Eu acho que a gente vem dessa cultura, né? Você tem... Depende muito de quem tá tocando o business como um todo, né? A unidade de negócio, a empresa grande e tal. Mas eu concordo que tem muito mais facilidade de lidar com o erro nesse mundo nosso pequeno de tecnologia, de startup, do que empresa grande. Né? Eu falo das duas esferas, né? Empreender é sobre identificar e explorar. Né? E quando você está no mundo executivo, o teu único mandato é explorar. E a exploração não permite erro, porque a exploração no final do dia já passou da etapa de
de identificação. Exato. Né? E por natureza, toda descoberta, ela precisa do erro. Porque o erro gera aprendizado. Então, quando você não é acostumado a entender que o erro é valioso no processo, porque você está na etapa só da execução, você nem aprende a como incorporar o erro como aprendizado. Na identificação de oportunidades, você precisa, por definição, errar. Porque ele é parte do processo. Então, é esse músculo. E a gente está com a nossa turma rodando agora, né, na MAU, né, e a grande maioria das pessoas são executivos e executivas. E esse é um músculo que é muito engraçado, porque a gente acabou de ter a nossa primeira grande entrega e você vê que a preocupação que as pessoas têm de fazer perfeitinho. Sim. E a gente só falando, só faz, só me entrega. Por quê? Porque a única certeza que eu tenho é que tudo que você me apresentar agora tá errado. E tá tudo bem. E as pessoas estão extremamente preocupadas de fazer a melhor entrega possível, de estar perfeito. Puta, tem vários motivos, acho que por que as coisas são assim no final das contas, né, cara? Acho que a minha geração é uma geração que ainda veio muito dessa cabeça de, cara, estuda direito, faz direito, tarará, né? E de se preocupar demais com o que os outros vão falar, etc. Né? Mas tem uma coisa que para mim, cara, eu demorei para aprender e eu vou falar porque para mim sempre foi muito importante depois que eu entendi, que acho que para quem está pensando em fazer esse salto, acho que é super valioso refletir, que é o seguinte: de maneira geral, não digo todo mundo, mas de maneira geral, a gente é educado de uma maneira a sempre respeitar as regras do ambiente, né? Então, pô, você está na escola, a escola tem algumas regras. Sim. Então você obedece às regras que vai dar tudo certo. Em casa, você também tem as regras dos pais e da família e tá tudo certo. No grupo de amigos, você tem as regras que permeiam o grupo de amigos. Ó, fala assim, funciona, não funciona assim. Você fala assim, se encontra em tal lugar. Essas são as regras. Você está no clube, mesma coisa. Você está no time de basquete ou de esporte. Mais ainda. É a mesma coisa. Então, qual é o efeito disso para o empreendedor de maneira geral, na minha cabeça, a gente sempre entra no ambiente e a primeira coisa que a gente se pergunta inconscientemente é quais são as regras aqui. Então a gente é acostumado a receber as regras e se portar de acordo com elas. Pensa o quanto isso é nocivo para o empreendedor. Porque quando você... Nocivo não, mas como é impactante para o empreendedor. Por quê? Porque quando você vai empreender ou quando você vai fazer alguma atividade que não tem regra, a regra depende de você, bicho. Só que você não é acostumado, você não é acostumado a criar a regra. Sim. Você é acostumado a perguntar qual é a porra da regra aqui. E eu vou, tá show de bola nessa regra aqui. Isso pode, aquilo não pode. Quando você tem que criar a própria regra, muitas vezes você se perde. E aí entra a questão da autodisciplina. Porque quando você está numa organização, o motor te faz a coisa andar. Você pode ir mais rápido ou mais devagar, mas a coisa está meio que indo. Cara, se você está empreendendo, duas coisas acontecem. Se você não define a regra, fudeu, você fica maluco. 2, se você não se autodisciplina a caminhar, não vai caminhar. Então, se você decidir que não vai fazer nada na segunda de manhã, nada vai acontecer. Né? Na empresa, o treco está andando. Por quê? Porque tem reunião já marcada, então você tem que ir lá. Blá, 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 blá. Você pode fazer mal feito ou bem feito, mas a coisa vai meio que acontecendo. Então, esse choque, para quem sai do mundo executivo e vai empreender, ele é bizarro, porque eu lido com isso até hoje, cara. De essa história do procrastinar, talvez, não sei, mas essa adequação. Você que tem que pôr a pressão, né? Porque em si mesmo. Vai. E é difícil você se pressionar. Autogestão totalmente. É difícil, né? É muito difícil. Fala que eu brinco assim, o pessoal fala, eu vou empreender, eu não vou ter chefe. Cara, às vezes ter chefe é melhor do que ser o próprio chefe. Não, então, mas assim, eu digo assim, por exemplo, quando você tá numa estrutura e a tua rotina é pré-determinada, o teu chefe já está muito claro o que é esperado e tudo mais, você tem o incômodo de você não escolher para onde você vai, mas você tem o conforto de saber para onde vai. Totalmente. O empreender, eu falo, quando você vira teu próprio chefe, às vezes é tão ruim porque às vezes você é um chefe ruim. Exato. e tem isso, às vezes você não sabe se gerenciar. Você se contratou, mas você não sabe utilizar o teu potencial para entregar resultado. Sim, né? sim. Não, e eu acho que essas coisas, cara, elas vão compounding, vão se somando ao longo do tempo, né? Então, esse shift, ele tem que ser um shift também de mindset, não só de você sair de um lugar e ter uma puta ideia e agora, vou empreender, porque ele vai te exigir muita coisa que
muita coisa, muito esfrega do dia a dia, de resolver todos esses problemas do dia a dia que exigem uma autodisciplina, Sim. que você também, dependendo de onde você chegou na empresa, você não tinha que lidar. Eu tinha secretária e assistente, cara, um monte de problema ela que resolvia. A hora que eu não Você tinha nem mais, sabia eu falava, que o problema como é que contrata seguro de carro, então? Como é que funciona essa parada, né? Exagerando aqui, é um pouco isso, né? Então, você precisa também ter essa mudança, essa humildade de começar a fazer as coisas por você mesmo e Sim. você aprender a lidar com o resultado daquilo que você fez, entendeu? A gente conversa com muito executiva que tem interesse de empreender. E eu acho que é muito engraçado, porque a gente entra no cenário em que a pessoa vira pra gente e fala: mas eu dei certo a vida inteira, eu tô numa carreira executiva aqui, tudo que eu encosto vira ouro, eu sempre participo dos grandes projetos e tal. Não sei por que eu iria precisar de ajuda para empreender. E eu sempre falo que não é uma questão de capacidade técnica. Tecnicamente, se for executar uma atividade ali que a pessoa está acostumada, ela vai ter. Mas o ponto que eu acho que você trouxe aqui, que a gente valoriza muito, você vai ter que mudar um pouco a forma que a tua cabeça funciona. É meio que reconfigurar os fios, né? E se você não conhece pessoas ou está num ecossistema de pessoas que sabem como reconfigurar de forma mais rápida, eu falo que é um choque que precisa acontecer. Então, grande parte do começo do programa, a gente não fala de metodologia na primeira vez, que a gente fala de mentalidade. A gente fala sobre o valor do erro, o valor de você estar disposto a... Eu falo sobre os vieses que a tua cabeça vai querer te jogar porque você quer chegar rápido em conclusões, porque, cara, ficar rodando em falso machuca. E você quer parar de rodar em falso quanto antes, você enxerga coisas que não são verdade. Então, eu sempre falo, empreender sozinho é capaz, o problema é o estresse mental e de adaptação a essa nova realidade que você encurta o caminho de estar perto de pessoas que já empreenderam, que já passaram e que vão botar a mão no teu braço e falar: eu sei que seu cérebro tá pegando fogo. Eu sei que tá tive doendo, gente falando né? no primeiro dia do evento, né, que falou que não conseguiu dormir. A pessoa falou: não consegui dormir, cara. Eu fiquei com a cabeça, porque eu falei: cara, é isso, tipo, eu preciso mudar minha cabeça, minha forma de pensar. Eu acho que quem às vezes está no mundo corporativo não entende esse choque de cabeça que né? Eu vou te falar, cara, talvez não seja isso que vocês queiram ouvir, porque vocês estão entrando no mundo Pode de ajudar falar, executivo. Tá Mas assim, aqui, eu acho que também não é para todo mundo também. Não, tem cara, assim, empreendedor não consegue ser um puta executivo. Então você pega assim, tem um livro que eu adorei ler, cara. É um livro super bom de ler, já é mais antigo, mas chama The American Icon, que é o turnaround da Ford. Legal. Que é um CEO da Boeing que fez... Cara, puta livro facinho de ler, super bacana. Mas você está falando de uma mega empresa gigantesca, cara. E o cara, a habilidade do cara está em gerenciar esse tipo de business e tudo bem. É isso. Mas não tem problema nenhum. A grande questão, a grande avaliação que eu faço aqui para esse grupo, que eu fiz para mim cara, o quanto você participa da relação risco-retorno do que você está construindo desse lado aqui. É isso. Tem que tomar cuidado para não participar só com a execução e em troca de um salário que depois, quando você não tiver mais energia isso aí, você vai falar: caceta, cara, o que eu vou fazer agora? É isso. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo se você consegue equacionar isso, porra, também tudo bem você tocar um puta de um negócio, uma puta de uma empresa. Pode ser muito legal, sem problema nenhum. Esse salto, ele tem que ser muito intencional do ponto de vista de propósito mesmo da pessoa, propósito, às vezes tem uma palavra que tá meio batida demais, né? Mas o cara tem que querer pra cacete. É isso. Eu acho que tem que querer muito, entendeu? A gente concorda, tem que ter um motivo de por que ele quer. Mas tem esses dois perfis. Eu acho que o que a gente fala muito desde o começo da abertura da Mauna é: a gente se via, eu e ele, talvez você, dentro do mercado corporativo, querendo estar mais exposto nessa relação risco-retorno, querendo se movimentar, vendo valor no que o empreendedorismo é, ainda mesmo sem saber o que era. Mas a gente achava uma proposta legal e não tinha esse caminho. Não tinha... Ou você se jogava de cabeça, e aí eu acho que é um choque... que para algumas pessoas é anafilático, que ele precisa acontecer, mas pela minha experiência, o choque ele é muito duro quando você recebe. Então, como é que você vai se acostumando, entendendo como é, e aí eu sempre falo para ele: você pode entrar para a Mauna e descobrir que não é para você empreender. Sim. Mas pelo menos você consegue também fechar essa porta. E aí, lógico, se você quiser focar na tua carreira... Você tem consciência, né? Pô, você sabe, cara, realmente não era para mim. Os caras falavam de errar, eu odeio errar, eu sou uma... Cara, e tá tudo bem. Então eu acho que tem essa descoberta que pode a pessoa... A gente espera que, sei lá, das 26, 30 pessoas que entraram no programa toda leva, que as 26 empreendam. Acho que é irreal. Agora...
para os 20, 21, 18, 19 que querem empreender, pô, como é que eu ajudo esse cara a não tomar uma porrada? Eu sempre falo, a gente vai dando a porrada aqui no processo para que na hora que ele chegar no mercado mesmo, que é bem rápido no nosso caso, pô, a pancada já é um pouco mais bem assimilada, né? Ele consegue entender isso, porque às vezes você toma uma porrada, a pessoa às vezes desiste também logo de cara. E é ruim, porque... Tem uma coisa que eu falo para quem está pensando em fazer esse negócio. Primeiro cara, a primeira coisa é tomar essa decisão. Eu não quero estar aqui como executivo onde eu estou. Perfeito. Talvez não precise ser agora. Eu não quero estar daqui a um tempo. Exato. Como é que eu planejo isso? E eu falo, a primeira coisa, cara, eu falei isso para algumas pessoas, e é um pouquinho do sabor da autodisciplina. Que é, cara, vê se você consegue marcar com você mesmo 2 reuniões de 1 hora por semana. Para você ler um livro sobre empreendedorismo. Não combinou isso. Para você ler um livro sobre empreendedorismo, para você tomar um café, para você ir conhecer colocar uma startup. O pezinho na água. Cara, se você não conseguir fazer essas 2 reuniões 1 vez por semana, de 1 hora, bicho, é porque não é pensa direito. Né? Porque talvez não seja prioridade para você, ou talvez você não tenha esse estômago. Porque imagina o seguinte, eu falo, a hora que você pular de barco é 24 horas por dia, assim. Você tem que combinar as coisas com você mesmo ou com uma pessoa do lado, e se você não cumprir, ferrou. É né? isso. Então, assim, eu acho que esse é um baita exercício que evita as pessoas darem um salto que às vezes ela pode se arrepender e tem pessoas que falam, pô, mas aí eu não é fair com a empresa que eu tô. Falo, puta, aí é uma visão que eu tenho um pouco diferente, porque a gente acostuma dar 120, 130, 150% para a empresa, 24%, só olha o negócio, e, cara, você consegue entregar 100, 110, conseguindo gerenciar seu tempo. Cara, se você consegue 1 hora para fazer corrida, você consegue 1 hora para você sentar e se preparar. Uma atividade que vai te dar um passinho mais próximo de onde você quer ir, né? Tem um amigo meu com que eu trabalhei, você sabe quem você é, que a gente bateu um papo com ele, que ele é maluco para empreender, morre de vontade de empreender, ele fala, minha vida vai ser empreender, vai ser pular nessa. Aí eu falei, então vamos, cara, apresentei o programa para ele, falei, você já trabalhou comigo, sabe que meu trabalho é sério, você já conhece a história do Maroja, sabe que o nosso trabalho é sério, a gente não ia começar a fazer um negócio que a gente não... Cara, a gente tem uma comunidade de gente, de mentores, de gente que tá próximo, que tá querendo ajudar, gente do bem, gente legal. Cara, qual que é o negócio? Aí ele virou pra mim e falou, eu fico com essa eu sinto que é uma sacanagem com a empresa. Aí eu falei, calma aí, é uma sacanagem com a empresa você decidir que você não vai mais entregar 140%? Foi exatamente isso que você falou. E você vai simplesmente entregar os 100% e você vai usar esse a mais que você tá se matando pra você? Não, e se é isso, uma sacanagem, cara, faz no fim de semana, então. Entendeu? Cara, eu solteiro prova, ainda. Então eu falei, cara, você tá com todas... E eu acho que as pessoas... No final do dia, o que eu falo muito é que na verdade, a pessoa ainda não decidiu o que é prioridade. E aí ela tá naquele processo de criar desculpa, naquele processo de achar justificativas, porque ele não quer virar para ele e falar o seguinte, pô, eu não decidi ainda que é prioridade. Porque na hora que você decide, eu falo, as pessoas não têm falta de tempo, elas não têm falta de prioridade. Porque você fez um monte de outras coisas no seu dia. No dia que você decidir que isso é uma prioridade, você vai encontrar minutos, horas e tem que ser divertido, cara, de uma maneira. Assim, eu olho para o mundo lá da pipoca, cara, que eu falo, era uma diversão assim para mim e tal, era até meio inconsciente, né, meio sem muita intenção. Pô, mas se for um negócio pesado pro cara, bicho, é foda, né, meu? Então, eu acho que tem que ser um momento onde o cara ele anseia por chegar naquela hora que ele fala, cara, aqui eu reservei para mim. É quando, todo mundo que corre muito, é aquele momento, pô, vou correr, cara. Aqueles 30 segundos, 2 minutos é um inferno, porque você fala, por que eu saí da cama às 5 da manhã, mas depois, né, você fala, cara, que bom que eu fui, né? Então, no mínimo, tem que ter um pouco desse sentimento. Se não tiver, tem que repensar. Às vezes não é o momento. Outra coisa que você está procurando. Às vezes também a gente encontra com gente que, cara, a pessoa está inquieta, mas não é empreender. Às vezes é um movimento dentro da própria empresa, ou outra empresa, mas pode continuar sendo empresa, e tá tudo bem, exatamente. Exatamente. Muito bom. Boa. Eu tenho uma última pergunta. Como é que a gente está de tempo aqui? A gente tem mais um pouquinho, mais Por mim, vocês mandam aí. Eu tenho uma última pergunta, não sei se você quer perguntar, mas assim, a gente falou dessas diferenças, né, do C6 para a Strive. Eu queria falar um pouco da Strive mesmo, porque o que te... Óbvio que você vê a oportunidade de negócios do que a Strive pode ser, mas o que é para você esse momento, que eu acho que é muito parecido do nosso aqui também, um momento que você fala, cara, eu vou meio que give back, eu vou criar um negócio. E obviamente é um negócio que você quer que dê certo, que os economics funcionem bem. Eu falo, os boletos continuam chegando na nossa casa, então, porra, tem que dar dinheiro, tem que... Mas de onde que veio essa ideia de criar algo que ajuda as pessoas no final do dia? Não nasceu com esse caráter mais,
sei se social ou de give back. Uhum. Nasceu muito... quando eu pensei... Eu tive um... O que eu não contei aqui é que no meu comecinho do C6 eu descobri que eu tinha uma doença, que eu depois me livrei e tal, Sim. mas é uma doença que mexeu muito comigo. E eu falei, cara, eu talvez esteja levando as coisas de uma maneira... Esse automático me fez pensar muito, e eu acho que Deus foi lá e falou, meu Deus, dá um recado para esse narigudo aí que ele não vai ignorar, não pode ignorar, mas não vai acontecer nada, porque hoje eu estou 100%. Legal. Mas aí eu pensei, puta, eu vou sair, eu não estava afim mais de, pelo menos por um tempo, de ficar 100% do tempo num único negócio e respirando aquilo, porque foi isso que eu fiz a vida inteira. Ao mesmo tempo, eu percebi muito o valor do equity nisso tudo. E aí eu falei, cara, junto com o Duda é um grande amigo meu, a gente já teve a pipoca, a gente já sentou, antes de entrar no CC, a gente tinha sentado para tentar montar uma coisinha, a gente voltou com essa ideia. Eu falei para ele, eu estou saindo do CC, ele falou, vamos almoçar, e a gente foi ali no Astor e desenhou um pouco com mais experiência dele, porque ele já vinha fazendo isso um pouco, com a ideia de, cara, como é que a gente pode apoiar, porque os caras não têm apoio, e a gente pode se posicionar para ter saídas lá na frente. Perfeito. Então foi muito de, cara, como é que a gente pode ter equity, então vários equities, porque ele também sofreu muito de ter equity do próprio negócio. Ele falava, cara, se isso aqui não dá certo, esse um negócio, eu tô ferrado. Exato. Então na cabeça dele também era, puxa, como é que eu posso ter vários equities? Porque eu sei que alguns vão dar errado, Perfeito. eu não quero que nenhum dê errado, mas alguns vão, outros não, etc. Então nasceu um pouco desse negócio. E aí algumas pessoas procuraram a gente e falaram, pô, vocês vão ajudar a startup, a gente quer investir, e a gente abriu o veículo para investir. Então, e aí o que a gente percebeu é, como a gente tem essa cabeça mais hands-on, a gente tinha uma demanda dos investidores de, pô, eu quero poder participar minimamente do negócio. E a gente começou a fazer encontros. Cara, esses encontros começaram a ser legais pra cacete. E a gente começou a perceber que tinha gente querendo entrar pelos encontros e não pelo investimento. E a gente falou, cara, estamos criando meio que uma comunidade. Então, hoje, a gente faz 2 a 3 encontros por mês, muito voltados para apoio ao empreendedor, para geração de negócio, para networking, etc. Então, a gente geralmente traz pessoas fora de série do mercado. Então, semana que vem, a gente vai receber o Fernando Cirne, que foi CEO da Local Web, que fez IPO, fez mais de 12 M&As. Então, o cara contar um pouco da história, não a história que a gente coloca no LinkedIn, que é linear, linda e bonita, mas as histórias por trás, as decisões, os frameworks de decisão. Pô, eu quero ouvir do cara. Como é que ele faz 12 M&As? O que ele olha nas empresas para fazer M&As? Isso é um puta de um valor para um founder. E que é algo que você escuta só nesses ambientes, porque o cara não vai dar uma entrevista para exame nada gravado, exatamente. Falando das coisas difíceis que aconteceram. Exato. Né? Pô, como é que foi fazer uma ambiente seguro, IPO, né, 2020, cara? Puta, foi e falta, né, cara, esse ambiente seguro, né? Eu tô com o meu livro agora que está em pré-venda, que chama Porque Você Não Deveria Empreender. E eu falo lá do não sexy da jornada, cara. Eu acho que no final do dia você tem que ser honesto em relação aos desafios, porque se a pessoa quer pular em alguma coisa que é tão difícil quanto empreender e tocar um negócio, você tem que ser intelectualmente honesto com o que vai ser... Quase nada é fácil, né? Mas tem coisas que são mais fáceis do que outras, tem coisas que são muito mais difíceis, tem coisas que dá para gerenciar, tem coisas que é meio que na sorte, e tá tudo bem, e talvez você tenha que entender que é na sorte, e tem que estar ok com isso. Timing e sorte tem um peso muito grande. Mais do que a gente gostaria. Mais do que a gente gostaria, que ninguém fala muito, né, cara? Exato. Mas a questão do timing, eu acho que é talvez um pouco mais no controle do empreendedor, a questão da sorte, zero. Mas o timing, uma das coisas que eu acho que é super importante cara, que eu tento cada vez mais olhar nas nossas investidas essa startup, ela tá surfando qual tendência? Ela é uma tendência que está no começo, no meio, no fim, ou ele está contra uma tendência, sabe? Assim, disputa. Então, isso eu acho que já tem um peso muito grande na probabilidade de dar certo ou não, vai. A gente tem uma coisa muito engraçada, porque ele é o Mr. Time e eu sou o Mr. No Timing. Porque ele fez entrega no aplicativo na pandemia, eu dei crédito para PJ na pandemia. Exato. Mas uma coisa que é muito engraçado, porque assim, eu gosto de me retirar dessa variável. Porque eu falo assim, cara, no final do dia, olhando de volta para minha jornada, o que eu poderia ter feito naquele... Óbvio que ninguém sabia nada do que estava acontecendo, ou do que ia acontecer. Aí eu acho que tem mais a ver com a sorte. E existe uma tendência de delivery? Existia, mas ela foi catapultada 50 vezes. Mas daqui a gente mudou a tese, né? A gente ia fazer outra coisa. Por causa do começo... Começou a pandemia, a gente falou, cara, o que a gente ia fazer que ia ser offline não ia dar certo. Olha, não sabia. Vamos criar que é o que eu me culpo de ter visto o que aconteceu nisso. E não ter... Eu também acho que faltou na minha jornada uma avaliação que eu gosto de fazer minha, cara.
O que eu podia ter feito diferente? Eu acho que a gente se segurou muito do vai acabar logo, e, pô, você sabe como é que é mudar produto, né, cara? Pô, é difícil, é um custo de... Eu tenho que realinhar o time todo. Eu acho que assim, a gente podia ter se mexido mais rápido, tem essa avaliação. Mas eu acho que tem essa variável. Mas eu sempre falo, cara, no final do dia, você como empreendedor, foi o que você falou, tá na tua frente. E isso é tão legal quanto assustador. Porque, cara, se você quiser mudar daqui a pouco, a gente quiser mudar um produto daqui a pouco, você toma essa decisão hoje e você começa a executá-la amanhã. O que é também muito assustador, né? Sim, ter esse poder, né? Não, total. Mas cara, essa é a liberdade. Você saber dormir bem com isso. Então, alguém falou, eu não lembro quem, se foi o Silvio Santos e tal, mas assim, cara, empreender é você... Cara, é você conseguir dormir bem ao som de trovões, né? Ou de bombas, sei lá. Assim. Mas eu adorei, porque, cara, é meio isso, assim. Como é que você tem problemas e coisas... Você vai ter que deixar os fogos queimarem, né? Você vai ter que conseguir dormir, bicho. Se você não dormir, não tem nem amanhã pra executar bem, né? Cara, hoje de manhã, a gente tava falando um monte de assunto, eu mandei e falei, cara, é muita coisa. A gente já tá acostumado. Eu falei, cara, é muita coisa, hein? Mas é meio isso. Mas o bom é que se tudo é urgente, nada é urgente. Então você vai poder dormir tranquilo do mesmo jeito. Né? Então tem que ter calma pra dar o próximo total, passo. Mas eu acho que isso é um exercício e difícil. Acho que é uma questão de autoconhecimento muito grande, gestão de estresse e tal, que, cara, também precisa, porque... Ainda mais nesse país aqui que, né, puta, exige da gente. Você fala para empreender, já chega 800 boletos, que você nem sei de onde já chega, né, para você pagar. Enfim. E aí, como é bom, eu sempre falo assim, e aí eu falo para as pessoas, seja Mauna, seja qualquer outro lugar que você quer começar, faça isso perto de outros empreendedores, assim, nem que seja amizades, pessoas que... Porque esses tipos de dia, quando você tem pela primeira vez esse choque, ele pode ser muito traumático. Eu sempre falo para as pessoas... Às vezes coisas muito boas na vida, elas são traumáticas no começo. E aí, o fato de às vezes você tomar essa porrada e não ter ninguém do teu lado e falar, cara, tá bom, beleza, é foda, eu sei. Beleza, o que a gente aprendeu, como é que a gente faz agora, como é que a gente vira? Você se afasta de uma oportunidade única, que é uma experiência super legal, que é empreender, porque de fato a gente, como você falou, a gente foi criado num mundo que não funciona desse jeito. Então a gente tá meio que contra a regra, a gente tá rebelde e o mundo vai querer te jogar. Eu sempre falo, a força do mundo é para querer te jogar de volta para a normalidade, né? Total. E só para encerrar, acho que esse é um ponto super importante. Você, no mundo executivo, você é treinado meio que a evitar o erro, né? Por tudo isso que a gente já falou. Então, você fica acostumado a querer não errar ou de não fazer se tiver muita chance de dar erro. Então, você acaba lidando de maneira pior com a gente chama de erro, né? Mas, cara, eu ao longo do tempo... Não que eu seja especialista e bom nisso, mas eu melhorei demais na minha relação com o erro. E às vezes o erro não é um erro, é assim, cara, é uma questão de expectativa. Eu achava que se eu fizesse A, o resultado ia ser B, mas o resultado foi Z. Então não é necessariamente um erro, é necessariamente, cara, foi diferente do que você imaginava, né? E uma característica importantíssima do empreendedor é saber ler a realidade como ela é, porque ela não vai ser do jeito que você quer, ela vai ser do jeito que ela vai ser e você tem que se adaptar a ela de alguma maneira, né? E acho que assim, você tem que estar ok com isso, porque se você vai empreender para estar certo, bicho, vai ser as experiências mais caras em tudo, total. Dinheiro, cabeça. Então assim, não queira estar certo, queira eu sempre falo, é até menos dolorido você descobrir o certo do que querer estar certo, né? Total. Boa, o papo foi incrível. Se tivesse mais tempo, a gente ficava aqui muito mais tempo. Gali, você tem redes sociais que o pessoal te seguia aí? Não sei se você usa alguma, mas... LinkedIn mais, Thiago Gali mesmo. Eu tenho um Instagram, Mequetrefe lá, mas é @tsgali, enfim, mas tamo junto. Eu sou bem ativo no LinkedIn. Quem me manda mensagem lá, eu respondo. E o Gali, isso é real. O Gali a gente conhece há um tempo já, né? O Gali é super acessível, né? Um cara que, pô, eu também... É um mentor meu também, né? Eu aprendo muito também com você, então... Obrigado por tudo aí. Tamo junto. E se alguém tiver alguma dúvida específica pro Gali, se sentir mais à vontade de mandar pra gente, a gente repassa pra ele 100%. De forma rápida aqui pra... Boa. Adorei o papo. Obrigado por me receber aí, galera. A gente que agradece. Obrigado. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir um pouco desse papo, que tá nessa dúvida se começa a experimentar ou não, se tá com alguma inquietação aí, que talvez o empreendedorismo possa ser uma forma da pessoa se encontrar um pouco melhor, encaminha esse podcast pra elas, para essa pessoa ou para elas. E é isso. Siga a gente na Mauna aqui para ter mais conteúdo sobre empreendedorismo e sempre falando a real sobre as coisas fáceis e as coisas não tão fáceis. Obrigado, pessoal.